Olá, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paz e graça a todos vocês, da parte do nosso Salvador, e também que o Espírito Santo habite constantemente em seus corações. Amém? Bom, meus amigos, a palavra de Deus nos diz que os anjos foram feitos maiores do que nós, ou seja, suas capacidades são ainda mais próximas às capacidades de Deus do que as nossas capacidades, do que as capacidades que o ser humano recebeu. E sendo assim, tendo um exército inumerável de santos seres perfeitos e irrepreensíveis que há milênios aprendem a respeito da lei, do caráter e do amor de Deus ao Senhor, seria muito mais promissor enviar os santos anjos para pregarem o evangelho eterno a toda tribo, língua, povo e nação. Mas, ao invés disso, Deus colocou sobre os próprios seres humanos, salvos por sua graça, o privilégio e também a responsabilidade de apresentarem as boas novas àqueles que habitam sobre a terra. E hoje, meus queridos, eu quero refletir com você sobre essa grande comissão que o Senhor nos chamou a fazer parte. E dizem as Escrituras, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Veja, assim como vocês e eu, os apóstolos de Cristo, receberam a graça da salvação. Contudo, após receberem essa graça, o apóstolo Paulo diz que eles se tornaram cooperadores de Deus e em seguida ele incentiva e também induz os santos em Corintos a fazerem e pensarem semelhantemente a ele, porque do contrário, mesmo recebendo a graça de Cristo, assim como ele e os demais apóstolos receberam, se não agissem como cooperadores de Deus, os coríntios teriam recebido a graça em vão. Irmãos, se o Senhor Jesus chama o povo vencedor de Laodiceia a ser sócios seus em seu trono, então, automaticamente ele está chamando o seu povo a serem seus sócios na obra de Deus. E assim como Jesus trabalhou incansavelmente para alcançar as almas daqueles que pereciam nas trevas, aonde quer que haja pessoas que precisam ser salvas, nós, o povo remanescente, deve prestar auxílio para que muitas e muitas almas sejam salvas para o reino eterno. Veja, apesar de muitos teólogos da cristandade dizerem que os 30 primeiros anos da vida de Jesus estão encobertos a nós, no Espírito da Profecia, em O Desejado de Todas as Nações, o Espírito de Profecia nos apresenta um pouco de como foram os primeiros 30 anos da vida de Cristo. E amigos, embora trabalhando na carpintaria e auxiliando os seus pais em todos os afazeres diários, Jesus, em sua infância, adolescência e fase adulta, sempre trabalhou para glorificar o nome de Deus e para aliviar o sofrimento daqueles que andavam no vale da sombra da morte. Mas, ao chegar o tempo da sua missão, Cristo se dedicou completamente à obra de salvar almas, porque ele sabia que o tempo para os judeus estava próximo. Bom, agora o fim está próximo não apenas para uma nação, como no tempo de Cristo, mas o fim de todas as coisas se aproxima sobre todos os habitantes da terra. E, se desejamos reinar com Cristo em seu trono por toda a eternidade, se desejamos ser colaboradores do Senhor na administração do universo, devemos hoje cooperar com Ele no avanço da sua última advertência aos que estão perecendo. Não é mais tempo, meus amigos, de fazermos projetos para as nossas vidas como se ainda fôssemos viver muitas e muitas décadas nesse planeta. Porque, embora o Espírito de Profecia nos diga que devemos estar preparados, como se Cristo fosse vir hoje e vivermos como se Ele fosse voltar daqui a muitos anos, a verdade é que Jesus também nos diz que quando virmos todas essas coisas que estão acontecendo justamente nos nossos dias, deveríamos erguer as nossas cabeças porque perto estaria a nossa redenção e não passaria essa geração sem que tudo se cumprisse. Amigos, não é apenas um projeto que nasceu no coração dos dirigentes da igreja distribuir milhões e milhões de livros, O Grande Conflito. Não nasceu apenas no coração dos dirigentes da igreja trazer diante do povo uma lição da escola sabatina que reaviva a missão que Deus designou para este seu povo, pregar as 3 mensagens angelicais.
Tudo o que está acontecendo, meus queridos, é como se o Espírito Santo estivesse gritando aos seus e aos meus ouvidos, dizendo que o fim está muito próximo. E se o sábio Salomão diz que os preguiçosos deveriam aprender com as formigas, as quais trabalham diligentemente no verão para terem suprimento no inverno, sendo assim, devemos levar em consideração que o verão da graça está quase encerrado e logo verá o inverno, o fechamento da porta da graça, no qual ninguém poderá trabalhar. Portanto, meus amigos, enquanto a graça durar, não é tempo para sermos cristãos egoístas e acumuladores de tesouros nessa terra, mas devemos trabalhar incessantemente e incansavelmente para ajuntar almas nos celeiros dos céus, enquanto ainda temos tempo. E diz o Espírito de Profecia: como não devem sentir-se os anjos ao verem aproximar-se o fim e divisar tantos daqueles a quem foi confiada a última mensagem de misericórdia, aglomerando-se, frequentando reuniões em consideração ao benefício que há de virar à sua própria alma e sentindo-se descontentes se não houver muita pregação, ao passo que têm pouco interesse e pouco fazem pela salvação dos outros. Veja, em Patriarcas e Profetas, o Espírito de Profecia nos diz que, depois de Jesus ter revelado aos anjos o plano da redenção e ter apresentado os terríveis sofrimentos que ele teria que sofrer para resgatar a raça caída, Deus não precisou apelar ao coração dos anjos para que eles se dispusessem a vir no lugar de Cristo, sofrer pela humanidade e trabalhar por sua salvação. Mas o Espírito de Profecia nos diz que, voluntariamente, muitos deles, se fosse possível, teriam vindo e sofrido pela humanidade no lugar de Cristo. Amigos, quando o Espírito do Senhor habita em nossos corações, quando nos tornamos co-participantes da natureza divina, os pastores e os diretores de ministério pessoal, eles não precisam ficar apelando à membresia da igreja para que essa saia e entregue livros, ou para que esta procure pessoas para receberem estudos bíblicos, porque assim como aconteceu aos anjos, e assim como aconteceu com os apóstolos, a presença do Espírito Santo no coração daqueles que verdadeiramente tiveram um encontro com Cristo e que estão recebendo o batismo do Espírito Santo, esses são constrangidos e são impelidos pelo amor que neles habita a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para salvar almas da eterna destruição. E, meus queridos, não permitam que Satanás os desanime com o pensamento de que você não tem uma mente tão brilhante e que não são tão talentosos como algumas pessoas que se destacam dentro da igreja, porque verdadeiramente não é o mais brilhante nem o mais talentoso que fará a melhor obra para o Senhor e que produzirá os melhores resultados, porque os mais eficientes resultados para se alcançar os perdidos virão daqueles que estão mais dispostos a morrerem para o eu e permitirem que Cristo viva neles através do Espírito Santo. E na verdade, se os homens e mulheres a quem Deus concedeu grandes talentos intelectuais se recusarem a usar de forma correta esses dons para glorificar ao Senhor, então, assim como Deus passou por cima os dignatários de Israel e chamou para serem seus colaboradores homens simples e iletrados, da mesma forma, hoje Deus também chamará os mais simples e humildes e confiará a essas pessoas a plenitude do Espírito Santo para que deem um alto clamor da verdade a toda tribo, língua, povo e nação. Bom, hoje o Senhor nos está chamando para sermos os seus cooperadores, a fim de que não venhamos a receber a sua graça em vão. Que Deus nos abençoe, meus amigos, e que faça de nós luzes a iluminar aqueles que estão nas trevas. Então, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, feche os olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso grande Deus e nosso Pai, em Tua misericórdia, pedimos que o Senhor não permita que venhamos receber a Tua graça em vão, mas que o Espírito do Senhor se apodere dos nossos corações e nos encha do desejo e motivação celestial de salvar pessoas para o reino dos céus. E isso nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom,
Se esse vídeo falou ao seu coração, então não esqueça de deixar aí o seu like e também de fazer o seu comentário para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. E também, se você se lembrar de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com ela, ok? Então, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.